como que eu criaria uma consultoria se eu fosse de determinado nicho, se eu tivesse determinado conhecimento. Então eu abri uma caixinha lá no Instagram e algumas pessoas comentaram sobre os seus conhecimentos, sobre as suas experiências, e eu vou trazer para cá que tipo de consultoria que eu criaria, né, nesses casos aqui. Então eu vou começar por uma caixinha que a pessoa colocou lá. Tem conhecimento com consultora de carreiras, recursos humanos e como que poderia se ter uma consultoria, né, dentro dessa área de carreira ou de recursos humanos. Então o primeiro ponto é que você precisa definir qual é o cliente para sua consultoria, porque no caso de carreira e de recursos humanos, você pode tanto focar em auxiliar empresas com suas equipes, líderes com seus processos de contratação, ou então atuar com um público que é o público de profissionais, né? Que estão desejando uma transição de carreira ou que querem uma ascensão da sua carreira e precisam de um auxílio para que isso aconteça. Então, determinando, né, o seu público-alvo é que você vai pensar na consultoria que você vai desenvolver. E aí aqui eu vou pegar uma desses públicos, né, o público de empresa, por exemplo, para estruturar uma consultoria. Então eu pensei que aqui poderia ser feita uma consultoria para pequenos negócios que não conseguem fazer uma boa contratação para a equipe. Às vezes está começando o processo de contratação, de estruturação de uma equipe, mas não tem ainda a condição de contratar um consultor que vai fazer o processo por ela. Ou que muitas vezes acaba contratando de uma forma que o colaborador acaba não tendo o perfil para trabalhar naquela empresa e logo lá na frente já precisa fazer algum processo de demissão. Então, como contratar certo, né? Esse seria o principal desafio dessa empresa. E aí, o nome dessa consultoria seria a consultoria Contrate Certo. E o formato dessa consultoria seria uma consultoria flash. E o que é uma consultoria flash, né? Dentro do curso Método Consultoria Memorável, eu falo dos 3 tipos de consultoria. A consultoria flash, a consultoria foco e a consultoria ampla. Cada uma tem uma quantidade aí de encontros e uma estrutura um pouquinho diferente para a entrega desse processo de consultoria. E nesse caso aqui, seria a consultoria flash, a consultoria mais rápida e mais sucinta. Então, nessa consultoria, você faria um diagnóstico, né, do processo atual do cliente para entender como que hoje ele vem fazendo o seu processo de contratação, quais as ferramentas que ele utiliza, qual o passo a passo que ele está desenvolvendo para quando vai contratar um funcionário, que meios que ele utiliza para captação desses interessados e como que é o processo de recrutamento e seleção. A partir dessa análise que você pode fazer por meio de um diagnóstico online, você pode propor, então, e entregar num encontro online com ele esse plano de ação do que ele precisa melhorar para otimizar esse processo dele. Então, o que ele precisa inserir de ferramentas, quais as dinâmicas, ou até mesmo scripts de entrevista que ele pode utilizar. Porque a partir dessas orientações, dessas dinâmicas, desse processo alinhado, ele vai ter uma condução melhor no processo de contratação. Aí, caso o cliente ele queira que você faça esse processo, né, até para daqui a pouco entender a dinâmica e fazer um primeiro processo de contratação, você pode vender essa assessoria ou essa consultoria de execução também. Mas você pode, no primeiro momento, vender para estruturar o processo para que ele mesmo possa fazer ou para que a equipe dele, às vezes ele já tem uma pessoa interna que pode auxiliar nesse processo, mas ainda não tem uma dinâmica, não tem um processo para isso acontecer. Então, esse seria o tipo de consultoria que eu criaria. É uma consultoria ali que você pode cobrar, né, em torno de 300 a 500 reais para entregar essa consultoria para o cliente. E a partir disso, né, vender outras consultorias, auxiliar dentro de outras esferas da própria gestão de recursos humanos, gestão de equipes e pessoas nessa mesma empresa. Então, eu espero que tenha ajudado aí para você que é da área de recursos humanos, que é esse insight aí de uma consultoria que você pode criar. Se você quiser saber mais informações sobre os meus produtos, sobre o curso Método Consultoria Memorável, eu vou deixar o link aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!